Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. Se você não me conhece, eu sou o Edson e essa vai ser a primeira aula do total de 3 que eu vou te mostrar como sair do zero no Excel. Então esse vídeo aqui é para você que está iniciando com Excel, está começando a trabalhar com planilhas e precisa fazer cálculos, entender sobre fórmulas. E olha só, nessa primeira aula nós vamos aprender a soma, multiplicação, divisão, mínimo, máximo, maior e menor. E se liga no vídeo porque tem uma diferença muito interessante que você vai precisar nas suas planilhas aí, que é uma diferença entre o máximo e o maior. Eu vou te explicar aqui na função, então se liga, presta bastante atenção que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com código, produto e a quantidade de cada produto. Então, por exemplo, o código 12698 é um sapato e tem 268 unidades. Suponha que você trabalha aí no estoque, qualquer coisa do tipo, lembrando que tudo isso que eu vou te mostrar você consegue adaptar independente da área que você esteja trabalhando. Então a gente vai fazer primeiro a soma. Então como que eu faço? Toda função e fórmula que eu for inserir aqui no Excel, eu preciso iniciar primeiramente com o sinal de igual. Então o que eu faço? Igual, soma, e aí eu pressiono Tab no meu teclado. Tab é aquela setinha virada com duas setinhas ao contrário que está aí do lado esquerdo do seu teclado. Quando eu pressiono Tab, ele abre essa função para mim. E olha só, ali embaixo tem número 1, ou seja, é o primeiro critério que ele está solicitando para mim. Então eu quero somar de qual intervalo? Desse 268 até lá embaixo no 454, que é a última quantidade lá embaixo. Então o que eu faço? Eu clico lá em cima no 268 e aí eu pressiono dois pontos. O dois pontos vai significar o quê? Que eu quero somar do 268 até o 454. Então, como eu pressionei os dois pontos, eu tenho que clicar lá embaixo, no 454. Veja que toda a tela ali ficou selecionada em azul para mim. E aí basta eu fechar o parênteses e pressionar Enter. Ou seja, veja que ele somou o total que existe nessa coluna aqui, que é um total de 6.946 itens que contém ali no estoque, ou seja, naquela coluna que nós somamos. Eu vou fazer o seguinte, de outra forma, tem um detalhe importante, então presta atenção aqui. Igual, soma, vou pressionar o Tab, ele abriu a função. Então eu quero somar o 268, suponho que você quer somar só com mais um número. Então você pressiona ponto e vírgula e seleciona o número que você quer. Vou selecionar aqui o 541. Somar também com que está debaixo ali, 898. Ponto e vírgula. E aí, olha aqui na forma. Ele está pedindo em negrito aqui, número 3. Qual seria o terceiro número que eu quero somar? 898. Então vou clicar aqui no 898, fechar parênteses e pressionar Enter. Veja que ele somou e trouxe um total de itens de 1707. Então o que acontece? A soma desses três itens aqui, que eu vou pintar de amarelo, o total disso é 1707 itens, ou seja, é a soma desses três primeiros itens que eu fiz. Então você pode somar o intervalo completo da primeira forma que eu te falei, que é colocando os dois pontos, ou você pode somar colocando ponto e vírgula. Então vou te mostrar mais uma forma e depois ainda mais duas maneiras que você consegue somar aqui, igual, soma, e aí você pode somar, por exemplo, 268, então eu clico no 268, coloco o sinalzinho de mais, clico ali embaixo no 541, vou somar com 828 lá embaixo. Você vai colocando o sinal de adição para escolher o que você quer somar. Quando eu faço isso, quando eu coloco algum critério, algum sinal, quando eu adiciono alguma coisa dentro da função soma, isso se torna uma fórmula. Então a diferença de função e fórmula é isso. A partir do momento que você soma e divide, por exemplo, por outro valor, ou multiplica por outro valor, como você inseriu a multiplicação, divisão ou algum sinal, isso se torna uma fórmula. Então basicamente a diferença é isso. Eu somei todos esses intervalos, sempre que eu finalizar a fórmula eu tenho que fechar o parênteses.
Então fechei parênteses, pressionei Enter e ele somou todos os valores que eu quis, ó. Deu um total de 2.813. Se eu clicar aqui, ó, em cima do 2.813 e pressionar F2, ele abre essa fórmula para mim. E veja que cada letra tem uma cor que você pode identificar lá na coluna. Então o azul D11, por exemplo, D11 é o azulzinho, ó, é o 268 lá na coluna de quantidade. Agora eu vou apagar aqui. Você pode fazer o seguinte: aqui no final, ó, na última célula em branco, eu vou clicar aqui. Vamos supor que eu quero fazer a mesma coisa, eu quero somar todo esse intervalo aqui. Então o que eu faço? Eu posso usar um recurso de autossoma, que apenas com um clique eu vou somar tudo isso daqui. Então veja que lá em cima, ó, eu estou na página inicial, e aí eu vou lá do lado direito, lá no final, ó, tem esse tipo de E, que é a autossoma. Eu vou clicar aqui e veja só que ele seleciona automaticamente todo aquele intervalo da coluna ali para mim somar. Então eu vou pressionar Enter e aí ele faz a soma aqui automaticamente. Então vejo que deu 6.946, o mesmo valor que a gente colocou aqui, ó. Se a gente somar esse intervalo todo, vai dar 6.946. Agora vamos passar aqui para multiplicação. A multiplicação no Excel nós usamos o asterisco. Então como que seria isso? E aí lembrando, toda a função, toda a forma que você for iniciar qualquer cálculo, você tem que usar primeiro o sinal de igual. Então coloco igual. Então eu quero multiplicar o 268 por 541, igual, eu clico lá no 268, coloco o asterisco, que significa a multiplicação aqui no Excel, e clico ali, ó, no 541. Vou pressionar Enter e veja que ele fez a multiplicação para mim de 268 vezes 541. Então vamos supor que eu tivesse um número aqui do lado, ó, número 3, e aí multiplicar 3 por 268, que é o primeiro valor lá, ó. Então eu colocaria igual, clicaria aqui no 3 vezes, ou seja, asterisco, e clico lá no número que eu quero, ó, 268. Pressiono Enter e ele vai fazer a multiplicação de 3 vezes 268, vai dar 804. Se eu mudar aqui, ó, o 3 para 5, por exemplo, automaticamente ele faz a multiplicação, ó, ficou 1340 agora. Se eu mudar para 10 aqui, 2680, se eu colocar 1, vai dar o 268, 1 vezes 268 é igual a 268 mesmo. Vamos fazer a divisão aqui, presta atenção. Bom, isso eu estou te mostrando é o básico, tá, pessoal? Se você quiser dominar o Excel, tem um link aqui embaixo do melhor curso de Excel para você conhecer. A divisão é o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou fazer, vamos usar esse mesmo número que eu coloquei aqui do lado. Eu quero dividir o 268, que é o primeiro item da quantidade ali na tabela, por 3. Então eu coloco primeiro o que? O sinal de igual. Não esquece isso, todo cálculo, toda fórmula, você tem que colocar primeiro o sinal de igual aqui no Excel. Então igual, eu quero dividir 268, então eu cliquei lá no 268, e aí a divisão a gente coloca essa barra aqui, ó, 268 dividido por 3. Então eu vou clicar lá no 3, ó, pressionar Enter, ele trouxe o resultado de 268 dividido por 3. E da mesma forma, se eu alterar lá na coluna o 268, colocar 300, por exemplo, ele vai automaticamente mudar todos os valores aqui, ó. Então 300 dividido por 3, que está ali do lado, deu 100. Lá na planilha 300 dividido por 3, que está ali do lado, deu 100. Vamos fazer aqui o mínimo e o máximo, depois eu vou te mostrar o maior e o menor. Então um detalhe muito importante que você precisa aprender aqui entre o máximo e o maior. Eu vou te mostrar detalhado, passo a passo. Isso daqui vai te ajudar muito quando você for utilizar essas funções aí na sua planilha, tá? Então, o mínimo, como que eu faço para iniciar? Igual, mínimo, e aí é importante que você colocar o acento agudo ali no i. Veja que ele puxou já, ó. Eu não preciso nem digitar toda a função, não preciso digitar a palavra mínimo totalmente, ó. Ele já trouxe para mim mínimo, mínimo A,
e ali embaixo tem outra. A gente vai usar essa aqui, ó, mínimo. Então vou pressionar o Tab. Lembra do Tab que eu te falei? Essa tecla com setas invertidas aí no seu teclado, ó. Pressionei Tab, abriu a função para mim. E aí eu quero achar o valor mínimo daquela coluna ali, ó. Qual que é o número mínimo daquela coluna? Então selecionei toda a coluna, vou fechar parênteses, pressionar Enter. Então veja que o valor mínimo que existe ali naquela coluna de quantidade é o número 287. Se eu colocar aqui, ó, número 1, por exemplo, em qualquer local aqui da quantidade, ele vai automaticamente trazer o número 1, porque é o mínimo que vai existir naquela coluna. Então, por exemplo, vou digitar, ó, 1, automaticamente ele mudou ali o mínimo para 1. Ok? Agora vamos entender aqui o máximo. O máximo é a mesma lógica. Ele vai achar o valor máximo que existe naquela coluna. Então, para isso, a mesma coisa. Eu vou digitar igual máximo. E aí eu digito o acento agudo e o A. Olha lá, ó, ele puxou a função para mim. Pressionei Tab, ele abriu a função. Então eu quero achar o valor máximo do que? Desse intervalo aqui, ó. Vou clicar lá em cima, vou arrastar com o mouse até onde eu quero. Então eu quero achar o valor máximo que existe naquela coluna ali. Fechei parênteses, pressionei Enter, o valor máximo que existe é o 898. Se eu colocar aqui 2000, ó, automaticamente aqui do lado na nossa função máximo que a gente fez, ele vai trazer o valor de 2000. Vamos entender agora o valor maior. Né? Tem um detalhe bem interessante que vai te ajudar muito. Então vou digitar igual maior, vou abrir o parênteses e aí ele pede a matriz, ó. Tá vendo que ele pediu a matriz? De onde eu quero achar o maior valor? Dessa coluna aqui, ó, quantidade. Então eu vou selecionar toda a coluna e aí eu vou pressionar ponto e vírgula para ele ir para o próximo critério. Veja que quando eu pressionei ponto e vírgula, ele selecionou em negrito aqui a letra K para mim. O que significa essa letra K? Significa o seguinte: eu quero, por exemplo, o primeiro valor maior que existe naquela coluna, o segundo maior valor, o terceiro maior valor naquela coluna. Suponha que eu quero o segundo valor maior que existe ali naquela coluna. Então vou colocar 2, fecho parênteses, pressiono Enter. Então ele trouxe o 898 sendo o segundo maior valor existente naquela coluna ali. Veja que o 2000 que está ali embaixo é o primeiro valor maior que existe naquela coluna. O segundo maior é o 898. Então posso clicar aqui, ó, onde a gente fez a função, e aí eu vou abrir essa função. Para me abrir, igual eu te falei, vou pressionar F2. Pressionei F2, ele abre a função, a fórmula para mim. Então olha só, eu quero, por exemplo, o terceiro valor maior. Então apago o 2 aqui, coloco o 3, ele trouxe o 828. O primeiro valor maior, vamos ver, vai ser o 2000, lógico. Vou apagar o 3 aqui, ó, digito 1, pressiono Enter, ele trouxe lá 2000. E agora o menor valor contido naquela coluna é a mesma lógica, igual menor, vou abrir o parênteses e aí eu vou selecionar a coluna da onde eu quero achar o menor valor, que é essa coluna toda aqui. Ponto e vírgula, ali embaixo ficou pretinho a letra K, ou seja, é o próximo critério que eu estou na função. Então eu quero o segundo menor valor que tem naquela coluna. Coloco 2, fecho parênteses, pressiono Enter. O segundo menor valor que tem ali, que existe naquela coluna, é o 287. Posso até fazer o seguinte, ó, vou selecionar tudo aqui, vou classificar do menor para o maior, para a gente visualizar, ó. Agora sim. Tá vendo lá que o segundo menor valor é o 87? O primeiro é o 1. Vamos supor que eu quero o terceiro menor valor. Tá vendo que é o 300? Então aqui, na nossa função que a gente fez, vai ter que aparecer o 300, ó. F2 abre a função para mim, eu vou apagar o número 2 e vou colocar o 3. Eu quero o terceiro menor valor naquela coluna. Coloquei 3, pressionei Enter, traz lá, ó, 300. É o terceiro menor valor. Agora presta atenção, porque eu vou te mostrar como fazer uma outra multiplicação e tem um detalhe mega importante, uma dica que você vai aprender aqui no Excel agora, que é de um outro exemplo. Lembrando que isso tudo você aprende no curso de Excel, o link está aqui embaixo. E aproveita que tem promoção, a próxima turma vai fechar logo, tá pessoal? Olha só, multiplicar o preço, por exemplo. Vamos supor que você tenha lá
uma tabela com o código do produto, o produto, preço unitário, e você quer multiplicar o total por uma certa quantidade. Como assim? Aqui, ó, do lado eu coloquei quantidade 20. Suponha que você queira multiplicar aí o preço unitário por uma certa quantidade. Como que você faria? Coloca aqui, ó, em uma célula a quantidade, veja que eu coloquei 20, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nessa célula, eu vou chamar a função ou a forma igual, e aí eu quero multiplicar o 150, que é o preço unitário do sapato, vezes, lembra que o asterisco é o vezes, a multiplicação, vezes o que? Vezes essa quantidade aqui, ó, o 20. Cliquei no 20, vou pressionar Enter, ele trouxe o valor de R$3.000 ali. Se eu alterar a quantidade aqui para 10, por exemplo, ele vai automaticamente fazer a mudança ali na planilha para mim. Eu posso até, ó, selecionar tudo isso aqui do valor unitário e deixar o cifrão. Para isso, ó, eu tenho que estar lá na página inicial, lá em cima, e aí eu clico em formato de número de contabilização. Vou clicar lá e olha só, na planilha ele transformou com cifrão ali pra gente, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para essa coluna, para ficar já no jeito aqui pra gente. Agora tem um detalhe importante, multiplicar os outros preços pela quantidade lá de 20 também, tá 10 ali agora, né? Vamos voltar aqui, a gente tinha colocado 20. E aí você poderia o que? Clicar aqui, vir aqui do lado, ó, nesse quadradinho aqui, do lado direito, posicionar o mouse, e quando ficar esse X, você pode puxar a fórmula para todos os outros. Mas veja que ele deu um erro. Por quê? Vou clicar aqui nessa segunda célula, vou pressionar o F2 para abrir a função para mim. Veja que ele está tentando multiplicar o 45, que é o preço unitário, por uma célula vazia, que está lá abaixo do 20. Se eu clicar aqui, ó, na célula de baixo aqui, pressionar o F2 para abrir a função para gente, é a mesma coisa, ele está tentando multiplicar o preço unitário que está em azul aqui, ó, o 20, por uma célula lá embaixo que está vazia. Na verdade, eu quero multiplicar o preço unitário, que é o 20, pela quantidade lá do outro lado, que é o 20 também. Essa quantidade aqui é uma referência que nós temos na nossa planilha. Então, sempre quando a gente tiver um número de referência, ou seja, você quer multiplicar vários valores por um certo número que está lá em uma célula específica, como esse da quantidade 20 aqui. Então, você tem que trancar a célula. Então presta atenção que a gente vai fazer isso agora. Isso é um detalhe muito importante que muita gente não conhece isso, que você vai aprender agora, ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar lá na primeira célula do total, vou abrir a função, e como que eu abro a função? F2, ele abre a função para mim. Veja que a própria cor ali já faz com que a gente identifique a célula. Então o D11 que está aqui, ó, em azulzinho para mim, é o 150, que é o preço unitário. E 11 é o vermelhinho, ó, que é a quantidade. Então o que eu tenho que travar? Eu tenho que travar aqui a célula de referência, que é quantidade. Então eu vou clicar aqui, ó, do lado do I e pressionar F4. Pressiona F4 aí no seu teclado, tá aí na parte de cima do seu teclado aí, ó. Pressionou F4 e veja o que ele fez. Ele colocou um cifrão entre, aliás, dois cifrões ali entre a letra I, ou seja, trancou essa célula. Pressiona Enter e agora sim você pode clicar aqui, ó, na primeira célula, posicionar o mouse, fez o X, a gente arrasta aqui para baixo, ó. Pronto, agora sim está correto. 45, que é o preço unitário, vezes o 20, que é a quantidade, vai dar o quê? Aqui do lado vai dar o total de 900. 20 vezes 20 vai dar 400 e assim por diante. Agora, se eu abrir a fórmula, ele está correto, ó. Qualquer célula que eu abrir a fórmula aqui, ele fixou a referência que a gente queria. Bom, essa foi a aula 1. Lembrando que se você quiser aprofundar muito mais, tem um link aqui embaixo do melhor curso de Excel, tá? Então, até a próxima. Assiste o próximo vídeo aí para você ir entendendo mais e aprendendo bastante.